Vou então começar começar este webinar falando em concreto do produto. Nós vamos focar hoje 4 pontos principais, fazer uma breve introdução do que é o mobile, depois referir como é que poderão fazer o download e as particularidades que o download tem para que o possam ativar, depois uma visão sumária de algumas funcionalidades e, por fim, aquilo que é a política de licenciamento subjacente à utilização do mobile, que também mudou relativamente à versão anterior dos produtos, do mesmo produto. Em termos daquilo que é a plataforma mobile, ela surge com o lançamento do NGApp, ainda que, como o NGApp utiliza uma estrutura igual ao NG do ponto de vista de base de dados, teoricamente o mobile também pode utilizar ou pode ser usado em instalações que tenham neste momento o NG. Idealmente, e uma vez que nós vamos disponibilizar novas funcionalidades, essas sim que estarão na plataforma NGApp, portanto seria ideal que todas as instalações pudessem ir sendo atualizadas para esta nova versão, que no âmbito da licença garantida, o acesso à versão NGApp é direto e não tem custos de licenciamento, basta apenas que a licença garantida esteja disponível. O mobile em si é uma aplicação que tem três funcionalidades ou 3 módulos principais, um relacionado com a assiduidade, outro com a gestão das atividades e outro com a segurança, enfim, utilizando a nossa terminologia standard, que será o time, que será o task manager e que será o security, sendo que, de acordo com as características de cada uma das aplicações, teremos a possibilidade, inclusive, de poderem funcionar quer em online, portanto, uma comunicação em tempo real, se alguém fizer um registro, ele está imediatamente a ser atualizado na base de dados, ou a possibilidade de podermos fazer registros offline, porque às vezes há registros feitos em algumas localizações onde a cobertura GSM não é boa e isso pode condicionar, e de maneira a que não condicione, podem ser feitos em offline e depois podem ser sincronizados no servidor assim que a comunicação seja reativada ou a pedido do utilizador quando for caso disso. Este slide representa, no fundo, a modularidade da solução web Elo, das soluções Elo e daquilo que é a plataforma NGApp. Estamos a falar de uma plataforma tecnológica, mas também daquilo que é um framework aplicacional, que tem um conjunto de módulos que são transversais a todas as aplicações, designadamente o módulo de alertas e dashboard, digamos que são módulos que podem ser usados com qualquer um destes produtos, e suportados nesta framework, temos as aplicações para a área da assiduidade, para a área de security, para a área de task, como também poderemos ter isolada e independentemente, portanto, a funcionar de modo autónomo o mobile. Naturalmente que a apresentação que hoje vamos fazer é uma apresentação orientada na utilização de mobile como componente de cada um destes produtos. Mas ele em si, como plataforma aplicacional, pode funcionar como um elemento de registro, se calhar não do ponto de vista de security, porque pressupõe a ligação a determinados equipamentos de acesso e algumas características, mas quer do ponto de vista da assiduidade, quer do ponto de vista de task, pode funcionar apenas como um sistema de registro. E ao funcionar como um sistema de registro, grava os dados numa tabela, numa estrutura de dados específica que tenha sido criada e não tem que depender necessariamente destes outros produtos. De qualquer das maneiras, volto a referir, hoje vamos apresentar o mobile num contexto de relação direta com cada uma destas aplicações. Primeiro que tudo, e talvez a curiosidade maior, é como é que se processa o download, ou o acesso à aplicação. A aplicação está disponível na Google Play e na App Store, portanto, bastará fazer o search ou até mesmo utilizar os links do convite deste webinar para cada uma das lojas poderem aceder à aplicação.
Fazer o download da aplicação é gratuito, não tem custos com isso. Depois existirá, sim, um custo pela ativação de o software. Já agora eu vou mostrar aqui uma informação que é relevante, que é, uma vez a aplicação descarregada, teremos disponível na parte superior, e uma vez o utilizador autenticado, nós, ou ainda antes disso, porque antes disso vamos ter que fazer a ativação do software, a criação do link, do URL, etc. Quando se descarrega a aplicação, está disponível um símbolo que representa configurações. Portanto, ao clicarmos nesse símbolo, o sistema vai nos pedir aquilo que é a identificação, o caminho para chegarmos até ao web service que faz a ligação desta aplicação com a plataforma Elo, e vai nos dar também aqui um identificador. Já agora eu respondo antecipadamente àquilo que era um dos pontos que vem a seguir, que é, quando fazemos a descarga do software e o instalamos em cada um dos dispositivos móveis, necessitamos deste identificador, daí a possibilidade de fazermos o seu envio por e-mail. Precisamos deste identificador para fazer o seu registro na base de dados. O que quer dizer que, a seguir, cada dispositivo vai ter um acesso à aplicação na medida que este identificador será único, é uma chave gerada para cada telemóvel e, portanto, é este que vai garantir o acesso ao servidor. Este web service é um web service que é informado pelo IT interno ou então com o apoio da Elo, que é o web service que vai permitir fazer a ligação da aplicação com aquilo que é o repositório ou a base de dados central. Portanto, o processo de download é simples, é como qualquer aplicação, basta aceder à respectiva loja online, procurar a aplicação e fazer a sua descarga. Volto a referir, naquele identificador, partilhá-lo logo com e-mail, por e-mail ou para o nosso helpdesk ou eventualmente para o IT interno de cada organização, para que possa ser registado e feito o seu relacionamento com o utilizador em concreto. Portanto, o Alcides, algures, num dado momento do tempo, teve que enviar esta informação para o IT interno da Elo, para que o IT pudesse relacionar este dispositivo, este telemóvel, com o Alcides e, a partir daí, usar as credenciais que estão no sistema para acesso às aplicações. Do ponto de vista de funcionalidades, o sistema disponibiliza 3 áreas funcionais, que é a área do MyTime, do portal e também do Security. Portanto, relacionado com o MyTime, aquilo que é o portal, e depois na área de Security e também na área do Task Manager. Naturalmente que se em uma instalação um dado utilizador estiver simultaneamente o Time e o Security, ao licenciar o mobile, vai automaticamente ter possibilidade de ter as duas funções. Digamos, o licenciamento destas funcionalidades de mobile não é por aplicação, é um licenciamento único. Depois tem um custo por dispositivo, mas as aplicações que estejam instaladas e licenciadas têm automaticamente as funções disponíveis no telefone. Se depois vão pretender disponibilizá-las a todos os utilizadores da organização, isso já é uma outra questão que tem que ver com configurações, com permissões, portanto já é outra questão que surgirá no momento mais tarde. Disponibilizamos também, ainda no âmbito do mobile, um cartão temporário que eu vou falar um pouquinho mais à frente, vou reservar esta surpresa para um bocadinho mais à frente. Melhor do que mostrar alguns ecrãs, eu penso que o ideal é poder mostrar a aplicação propriamente dita. Eu vou, se calhar, aqui andar para trás num ecrã que tenha menos densidade de informação e agora vou entrar aqui e vamos ver a aplicação. Portanto, o mobile tem um processo relativamente simples, tem um utilizador que está logado na aplicação, em que podemos sugerir ao sistema que esteja permanentemente logado, portanto, e não temos que nos voltar a identificar da próxima vez que entramos na aplicação, que no fundo foi o que me aconteceu. E depois teremos aqui disponíveis estes folders de acordo com as funcionalidades que estão licenciadas para cada uma das empresas, para cada cliente das soluções. Portanto, neste caso eu tenho licenciado o MyTime, portanto a área da assiduidade, tenho também licenciados alguns processos
Tenho também o task, portanto, tenho aqui alguns processos que dizem respeito ao task, e como tenho também uma componente de controle de acessos, tenho também o security, e dentro do security posso executar aquilo que são as funções que cá estão. Depois existe uma área de diagnóstico, e esta área de diagnóstico que permite verificar a funcionalidade do nosso equipamento e a conectividade que possa ter com o servidor e a base de dados central. Portanto, e aqui a componente do cartão virtual, já lá iremos, mas esta componente diagnóstico pode ser importante caso às vezes queiram validar que de facto os dados estão a ser enviados para o servidor central. As funcionalidades são relativamente simples, é uma exploração convencional de um smartphone, portanto temos os botões em ecrã que representam aquilo que são as funções, algumas de interação, outras simplesmente de consulta. No âmbito do Time é onde temos neste momento mais funcionalidades, que é, por exemplo, inclusive hoje criamos a possibilidade de fazermos um registro, o pedido de uma ausência, em que eu vou solicitar uma ausência, e aqui estamos a utilizar as funcionalidades que são típicas de um smartphone, portanto, selecionei a ocorrência que vou ter, ou a data em que vou ter, agora vou identificar se será uma ausência de dia completo, posso também aqui naturalmente, de acordo com todas as permissões que estão disponíveis, poderei selecionar a rúbrica em que eu pretendo fazer, e se for caso disso, também posso juntar aqui uma descrição que seja elucidativa daquilo que se pretende fazer. Uma vez feito, submeto o pedido e esta informação vai agora transitar dentro da lógica do workflow que o sistema tem, vai transitar para a chefia para que possa fazer a sua validação. Naturalmente que o próprio continua a ter a possibilidade de fazer uma consulta do estado dos seus pedidos, em que pode, e como estamos a falar da utilização de smartphones e consumo de tráfego GSM, há aqui alguns menus que são criados numa lógica de garantir que as pessoas o fazem, mas que o fazem com alguma parcimónia, porque senão estamos a puxar um conjunto de dados com muito significado e isso pode pesar do ponto de vista de comunicações. Portanto, isto foi construído tendo isso em consideração e ao estarmos a fazer, depois naturalmente podemos fazer a consulta dos pedidos e ao consultarmos teremos depois o respectivo estado, que já aparece aqui referenciado. Portanto, eu hoje fiz um pedido de ausência que será para amanhã e entretanto verifico que este pedido já foi aceito, portanto é aqui a verdadeira interação em tempo real que o sistema nos permite. O clicar em consultar todos é uma possibilidade, com as características e condicionantes que eu referi, e no caso de estarmos perante uma hierarquia, estaremos também aqui com a possibilidade de pedir ao sistema que nos mostre, digamos, determinado tipo de recurso. Portanto, vamos fazer uma consulta apenas para determinados colaboradores da nossa hierarquia sobre o estado de determinadas ocorrências que possam, ou de solicitações que possam ter sido feitas. Aqui, este aspecto de interação é relativamente simples, inclusive se eu tenho pedidos de férias, que são características que eu posso ter, tipos de ausências que eu solicitei, tenho também a possibilidade de eu filtrar através daquele campo que me permite escolher especificamente o tipo de rúbrica que pretendo ver. Portanto, é este tipo de interação que o sistema tem. No caso das chefias, tem determinadas funcionalidades, como por exemplo a possibilidade de validação de ocorrências, que era algo que não tínhamos na versão anterior, e esta informação pode ser vista, e reparem que eu colocando o telefone na vertical ou na horizontal, o sistema ajusta de acordo com a característica do ecrã. Eu posso ver todos os registros e agora poderei percorrê-los desta forma, como também posso ver o detalhe de cada um deles, portanto, e desta maneira terei uma representação da informação um pouco mais, com mais fácil leitura, digamos assim, e depois o processo de validação é selecionar o registro e com isto confirmarmos e fazermos a validação. Agora aqui também, tal como no portal, é possível selecionar as ocorrências ou a rúbrica que pretendemos para afetar,
Portanto, neste caso, vou lançar isto em bolsa de horas com movimento negativo, que será um movimento de compensação, faço a confirmação e acabei de validar estes 2 registros. Portanto, este é o conceito de, inclusive, estas interações poderem ser feitas a todo momento, em todo o local, não apenas na ótica da validação das anomalias, mas também na ótica da validação de pedidos, se for caso disso, porque eles aparecerão listados na aplicação, neste ecrã em concreto, e poderemos, tal como há pouquinho eu mostrei, ver com um detalhe mais expandido ou então ver de uma forma mais condensada essa informação. Um aspecto que tentamos também criar foi, e até um pouco no contexto que hoje se vive, em que as pessoas podem fazer registros, por exemplo, indicando que estão em teletrabalho e isto produzir determinado efeito internamente. Portanto, é possível os próprios fazerem registros de marcações ou a hierarquia fazer registros pelos próprios, enfim, dependerá das características das pessoas e das funções que exerçam. No caso dos próprios fazerem a inserção de um registro, existe sempre a possibilidade de poder ser agrafada a cada marcação um conceito de latitude e longitude, portanto, de georreferenciação do local onde está a fazer. Isto pode ser particularmente importante se estivermos a falar, por exemplo, em gestão de tarefas, ou se estivermos a falar num outro contexto que são equipas móveis que tanto estão num local, aliás, hoje de manhã falava desta solução a um concessionário automóvel que tem vários stands e que tem várias oficinas, tem pessoas a circularem e aquilo que pretendem é identificar as pessoas, até em função de uma escala estão em sítios diferentes, e o que pretendem é identificar as pessoas e o local onde elas estão. Portanto, o processo é relativamente simples, a pessoa invoca a função, faz uma marcação de entrada e o sistema o que vai fazer vai guardar esta marcação. Portanto, eu fiz uma inserção numa marcação própria e poderei agora consultar as marcações que foram feitas e reparem que o sistema faz a gravação da marcação, cá está, com a coordenada geográfica que lhe foi associada. Se estivermos numa lógica de gestão de atividades ou task manager, se a esta coordenada tivermos um centro de custo associado, então poderemos ter um contexto de quantas pessoas ou quanto tempo associados a um determinado centro de custo. Portanto, e aqui estaremos a alargar-nos um bocadinho mais no âmbito da utilização desta funcionalidade. É evidente que existem aqui aspectos legais, nomeadamente quando estamos a fazer a inserção numa marcação e associar a coordenada geográfica, pressupõe que as pessoas, ou cada utilizador no seu telefone, quando executa esta função pela primeira vez, o sistema vai notificar a pessoa de que, olhe, que vai fazer isto e vai guardar esta informação, concorda, dá-nos autorização, e a pessoa diz sim ou não, e a partir desse momento passa a inserir a coordenada geográfica ou não, que é uma das características e é um dos preceitos legais que, do ponto de vista de proteção de dados, é importante acautelar, e o software acautela esse aspecto. Para que possam verificar a interação do sistema, reparem que é possível em tempo real verificar presentes e ausentes, e o sistema com isto lista, com uma consulta direta à base de dados, quem são os presentes na empresa e quem são os ausentes. É uma forma que, por exemplo, e aqui num contexto de hierarquia, eu, como sendo coordenador de uma determinada hierarquia, vejo aquilo que são os recursos que estão nessa hierarquia e é esta a informação que me é retornada pelo sistema. O que quer dizer que se eu quiser, a um dado momento, saber quais são as pessoas que estão ao serviço, basta-me simplesmente invocar esta função e terei acesso a essa informação. Já que estava a falar do exemplo de inserir marcações, é possível a um coordenador de uma equipa fazer registros por um conjunto dos seus colaboradores, enfim, ou todos ou apenas alguns, e aqui, mais uma vez, podemos estar num contexto de equipas de trabalho que andam no exterior e desta forma estamos, ou estará alguém a fazer o registro dos vários colaboradores enfim, com uma única interação. Do ponto de vista de software de atividades, aquilo que fizemos e o que temos em curso neste momento é a consulta de uma lista de tarefas que estão carregadas no dispositivo. Portanto, eu posso ver quais são aquelas que estejam carregadas e que me estão afetas a mim, e também posso
também posso, por exemplo, fazer um registro, e aqui tenho o sistema a dar-me um alerta de que preciso de sincronizar algumas operações. Portanto, se calhar o que eu tenho que fazer primeiro é pedir ao sistema que me sincronize e verifique quais são os dados que eu tenho no início do dia ou no final do dia, carregar para o dia seguinte. Portanto, e a partir do momento em que sincronizei estas informações, o sistema já me vai permitir fazer determinado tipo de consultas e determinado tipo de interações. Reparem que eu vejo agora a possibilidade de consultar os registros de todos ou apenas as marcações próprias, enfim, posso verificar os vários e posso, com base nisto, fazer depois marcações das pessoas que digam respeito à minha equipa e também posso com isto marcar, por exemplo, um início de atividade de cada um deles, se assim for o caso disso. Posso também, a partir daqui, procurar ordens específicas, enfim, eu vou selecionar aqui uma determinada ordem, e ao selecionar esta ordem, o sistema vai-me permitir, com este processo de seleção, depois alocar pessoas que vão executar uma atividade a esta ordem, neste caso vou selecionar uma pessoa, tenho aqui um recurso e vou iniciar a sua atividade nesta ordem. No caso de já estar ativo, tenho a possibilidade ou de trocar ou inclusive de parar a atividade anterior que eu estivesse a executar, e desta maneira é uma forma de o sistema ir gerindo os inícios e as interrupções que as pessoas vão tendo nas suas várias atividades. Do ponto de vista de security, temos dois contextos diferentes. O primeiro é, nós estamos nas instalações, estamos longe, e alguém nos pede para abrir uma determinada porta. Portanto, eu, se tiver acesso através do sistema a um conjunto de portas, o sistema vai-me listar aqui as portas que estão disponíveis e eu poderei executar uma função que será à distância, abrir ou fechar uma determinada porta, e com isto não preciso de estar num espaço físico a verificar dessa possibilidade. O terminal virtual é uma forma de tentarmos verificar se uma determinada pessoa, num dado momento, que pode ser inclusive no futuro, vamos imaginar que agora, por exemplo, temos na biblioteca ou no nosso IT Center, vamos ter um determinado utilizador, uma determinada pessoa, que este fim de semana vai ter que cá vir porque vamos precisar de, por exemplo, fazer uma operação de manutenção ou o que seja. E o que o sistema nos vai permitir é, uma vez selecionado a pessoa, selecionado o local e a data, podemos verificar se esta pessoa vai ter permissão de entrada nesse dia. Reparem que eu estou, por exemplo, no dia de hoje, mas vou simular aquilo que seria o acesso desta pessoa no próximo domingo, e o sistema, neste caso, vai-me retornar uma mensagem e vai-me ver que à hora que eu aqui indiquei, esta pessoa não terá acesso. E com isto poderei, a partir daqui, gerir uma nova credencial, o que seja, para esta pessoa. Portanto, são circunstâncias pontuais, não serão circunstâncias recorrentes, e isto permite-nos gerir essas exceções. Por fim, o último ponto, e aquilo que eu tenho reservado para o final, para tentar comentar, é a utilização de um cartão virtual. E o que é isto do cartão virtual? Hoje em dia fala-se cada vez mais num contexto de credenciais móveis, e até por uma lógica em que as pessoas evitem tocar nos equipamentos. É evidente que se tivermos equipamentos que façam reconhecimento facial, as pessoas, seja para acesso, seja para assiduidade, ou mesmo para tarefas, portanto, as pessoas aí já não têm contacto com o equipamento, mas nem todas as organizações têm equipamentos faciais, e acabamos por criar uma solução que permite a criação de um código. Este código é gerado no momento em que eu pedi, ele é-me gerado, e agora eu posso apresentar este código a um leitor de código de barras 2D, que esteja ligado a um leitor de acessos, e a partir daqui o sistema está-me a validar, como se eu tivesse na hora a apresentar uma determinada credencial. Esta validade do cartão, eu sempre que carrego nesta função, eu estou a pedir ao servidor, através do tal Web Service de comunicação,
que me envie um código, o que quer dizer que se porventura alguém fotografar este código e daqui a X minutos tentar utilizá-lo, esse código já não será válido. Naturalmente que este código, que é gerado, tem uma validade de acordo com uma definição que é feita a nível do sistema central e não a nível do telemóvel. Okay? Isto é uma parametrização que temos no sistema, a montante, e que vamos definir este cartão será válido durante quanto tempo. O que é que isto permite? Basicamente permite terem um sistema de controle de acessos e não atribuem às pessoas cartões. Se já tiverem equipamentos instalados que são equipamentos de impressão digital, as pessoas não precisam de os usar. Nós podemos acoplar aos equipamentos de impressão digital um leitor de código de barras 2D, o chamado QR Code, e com isto as pessoas vão passar a usar o seu telemóvel como dispositivo pessoal de identificação para a entrada nas instalações ou para a circulação dentro das instalações. Portanto, é uma funcionalidade que lançamos e que permite atender a estas características, digamos assim, aos desafios dos dias de hoje. Do ponto de vista de sistema, eu penso que percorremos já todas as funcionalidades do sistema, aqui mais uma vez com o ênfase do cartão temporário. Esta questão do cartão temporário podemos também pensar numa lógica diferente nas organizações e temos vindo cada vez mais a ser solicitados nesse sentido, que é as organizações têm sistemas de controle de acessos onde registam e credenciam os seus visitantes. Até quanto mais não seja por causa do aspecto legal de saberem quantas pessoas estão no interior das instalações perante qualquer emergência que ocorra. E nesse caso, os visitantes que chegam às instalações, aquilo que fazem é podem receber um QR Code, não têm que ter a aplicação instalada, podem recebê-lo na forma de uma imagem e essa imagem vai ser enviada por e-mail que as pessoas podem utilizar durante um determinado período de tempo, um período temporário que este QR Code depois vai expirar num dado momento do tempo de uma maneira automática. Portanto, é uma possibilidade que lançamos, usamos a tecnologia para que isto possa ser. Do ponto de vista de política de licenciamento, como ponto último deste nosso webinar, o contexto é relativamente simples. Existe uma aplicação em back-office de assiduidade, há um cálculo de valor sobre a aplicação de assiduidade e depois existe um custo por cada telemóvel ativo. Vamos imaginar que querem ativar 20 telemóveis. Mas a um dado momento do tempo desses 20, houve 2 pessoas que saíram da organização e vieram outras 2. Não existe aqui a questão de terem comprado 2 novas licenças, o que existirá sim é desativar 2 das licenças anteriores, portanto o tal ID que eu mostrei num dado momento do tempo que está registado, que é este identificador. O que iremos alguém, o IT Manager, vai à base de dados, elimina este ID e vai colocar o ID dos novos equipamentos que foram atribuídos. E desta maneira nós conseguimos reaproveitar as licenças de software que foram em que se investiram. Se num dado momento do tempo as 20 licenças forem poucas e quiserem aumentar este número, é um processo incremental, portanto isto não tem limite e pode ir crescendo tantos quantos os utilizadores que existam na organização. E era isto que tínhamos reservado para o nosso webinar de hoje, era apresentar esta plataforma, sendo que eu vou voltar aqui ao início da apresentação para referir um aspecto que é marcante para as próximas releases. Hoje existe em acesso por web, portanto, num acesso não como app, mas sim através de um explorador de internet e por acesso direto ao Time, existem um conjunto de funcionalidades nas várias aplicações que progressivamente vão sendo disponibilizadas dentro do mobile em cada um dos produtos. Portanto, claramente a plataforma mobile é uma plataforma de continuidade que vai sofrer nos próximos tempos mais lançamentos, bastantes lançamentos, e já agora uma nota que é uma nota importante do ponto de vista de segurança. Ainda que nós aqui estejamos a executar uma app, naturalmente que esta app, para ter acesso aos dados ou para gravar dados, vai executar um web service,
que o próprio sistema tem identificado, que é um web service que está num servidor dentro das organizações. É evidente que convém que este site seja um site seguro, não seja um HTTP, mas os designados HTTPS, o que significa que é um servidor que vai publicar um site, mas que tem credenciais. E a partir desse momento, a aplicação estará a comunicar por um túnel a esse servidor e através deste web service, já com um nível de segurança, uma vez que é preciso expor determinada informação, e desta maneira estaremos a fazer a implementação com segurança. Portanto, a nossa recomendação passa claramente para que quem pretenda vir a utilizar o mobile faça uma publicação do site, do Time, ou do Security, ou do Task, ou dos três, faça uma publicação desses sites num servidor do tipo HTTPS, não HTTP, com um certificado registado, de maneira que as autenticações obedeçam, de cada um dos acessos obedeça a esse certificado e assim não tenhamos surpresas relativamente à segurança da informação. Mais uma vez, era isto que hoje tínhamos para apresentar. Espero que tenham gostado. Façam o download, experimentem. No limite, contactem a equipa comercial e tentem fazer um trial, vejam da possibilidade de explorarem a aplicação, a mais-valia que traz para as pessoas. Hoje em dia, estando as pessoas em casa, em teletrabalho, é claramente uma funcionalidade, um valor acrescentado importante, vem desmaterializar aqui alguns processos ainda mais e acrescenta valor às organizações, por isso contactem-nos e experimentem, e já agora podem também sugerir alguns aspectos que achem interessantes, funcionalidades que achem interessantes ver incorporadas nestas aplicações. E pela minha parte, agradeço a todos os que participaram e até breve e um bem-ajam.